Vamos respirar aqui e voltar para o foco. Porque, tem assunto sério agora, uma denúncia grave no Corinthians, uma matéria que o All Prime traz, contando que um ex-gerente da base ele foi demitido porque ele tinha conversas de teor sexual com menores. É uma matéria, como vocês estão vendo aí, que a gente traz no All Prime. Quem fez foi Lívia Camilo, Bruno Andrade e André Hernan. E o Hernan vai contar um pouco dessa história pra gente e explicar essas denúncias às quais o UOL teve acesso e que provocaram a demissão do gerente administrativo Bruno Korkiewicz Rodrigues, de 25 anos, da base do clube. Não. O Bruno estava trabalhando na base do Corinthians e ele tinha muita entrada com os jogadores, né? Era um cargo de gerência, era um cargo administrativo, um cargo de coordenação, e ele conversava muito com os jogadores. A gente teve acesso a áudios gravados, né, pelos jogadores, alguns menores de idade, que eram conversas inadequadas, inapropriadas para um cargo, alguém que tem um cargo tão importante dentro do clube, e principalmente, né, o teor das conversas totalmente inapropriadas com jogadores muitos menores de idade. Então, Bruno, esses áudios, esses prints, tinham prints também de Instagram, né, aquele que você manda só direct para a pessoa, você manda diretamente, falando sobre o corpo dos atletas, falando sobre as partes íntimas dos atletas, falando sobre temas assim muito, muito delicados e muito inapropriados. Esse material todo chegou até a direção do Corinthians, esse material a gente teve acesso, o Bruno Andrade trouxe em primeira mão na semana passada que esse funcionário foi demitido. O Corinthians, quando soube da história, demitiu o funcionário. Há também uma versão do funcionário demitido de que ele, quando soube das denúncias, já prontamente foi lá e pediu demissão do Corinthians. O Corinthians ainda está investigando para saber mais informações, tem dado apoio à família dos jogadores. Tem uma mãe que, inclusive, pediu uma reunião com o presidente Augusto Melo para falar sobre esse tema. E é uma situação assim que a gente lamenta muito, né? Porque também era um gestor, mas jovem também, filho de um ídolo, né? Porque ele é filho do Ricardinho, pentacampeão com a seleção brasileira, ídolo do Corinthians. E hoje está como comentarista lá na TV Globo. Eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com o Ricardinho. Até para mim foi um pouco difícil, né, apurar e trazer essa notícia pela ótima relação sempre que eu tive com a família do Ricardinho. Mas é algo que está acontecendo. Ele em defesa, ele diz, o Bruno, que são brincadeiras, mas entende o erro, que foi um erro, mas que eram brincadeiras que ele tinha com os jogadores. Brincadeiras totalmente inapropriadas, né? Isso se configura como assédio. Então, assim, o Corinthians está investigando para saber se tem alguma coisa, se há novas pessoas, novos jogadores que vão denunciar, mas é uma situação triste e lamentável. Muito triste. É uma situação que já seria grave de qualquer forma, né? Mas envolvendo menores, menores de idade, num ambiente em que eles deveriam se sentir seguros, isso ainda piora a situação. Mili, queria te ouvir sobre isso, porque você pensa, né? Você tem um filho, um garoto que está na base do clube, você imagina, né? Você confia naquela instituição. Ainda mais o tamanho do Corinthians, e deve ser assim em todos os lugares, e acontece uma situação dessa, é grave, preocupa demais, assusta e é lamentável que isso ocorra. É um escândalo, né? É um escândalo, assim. Se ele está colocando na conta de equívoco e de erro, ele ainda não entendeu a gravidade do que aconteceu. Acho que a gente tem que, claro, prestar toda a solidariedade, apoio às pessoas que foram vitimadas com esse comportamento, mas também olhar para a base. Porque não é só, assim, não é a primeira vez que a gente vê coisas desse tipo, não é só no Corinthians. Eu acho que a gente tem um problema de formação no Brasil. A gente precisa entender que não é só punindo que a gente vai sair dessa situação. A base precisa de educação. Todas que fazem parte dessa fase da vida precisam de educação. E assim, a gente precisa colocar ali pessoas pedagógicas para trabalhar, pessoas que entendam a importância de você formar, socializar
jovens nesse Brasil. Uma minoria vai acontecer como jogador e jogadora de futebol. É uma minoria que vai acontecer. Então, a gente precisa se preocupar não é com a formação do jogador, do novo craque, do novo Neymar, não é isso. A gente precisa se preocupar com a formação das novas pessoas que vão fazer esse país. Então, é um escândalo, é lamentável. Eu vi as mensagens, eu queria dar os parabéns ao André, à Luísa, quem mais fez, o André? Você, a Luísa e a Lívia. Desculpa, a Lívia e o Bruno Andrade, a Lívia Camila e o Bruno Andrade, porque é delicado, é sensível, mas a gente precisa falar disso. E acho que as pessoas que cometem esse tipo de assédio, elas precisam também buscar algum tipo de reparação, porque a gente precisa transformar a sociedade, a gente não vai transformar só punindo, é preciso educação, é preciso pedagogia, todo mundo vai ter que se envolver nisso. E não é um problema do Corinthians só, é um problema da nossa base. Quantas histórias dessas a gente sabe? De quantas histórias dessas a gente sabe? A gente que trabalha com futebol, é muita coisa. E de quantas histórias a gente não sabe, né, Mili? Que é pior ainda, algumas vêm à tona, mas quantas acontecem pelo Brasil todo e a gente nem fica sabendo. Ô Lu, e é importante também, assim, eu não vou falar especificamente desse caso, mas vou falar no modo geral. Jogador de futebol tem muita dificuldade em tocar nesse tema. É um tema muito sensível, que não é falado, porque existe todo um machismo dentro do futebol. E é aquela coisa, né? De você falar de coisas de cunho sexual, para você levar isso adiante como uma denúncia, íntimas, coisas íntimas, para você levar adiante como denúncia, a pessoa que se coloca no papel da vítima, ela prefere, às vezes, se calar. Por quê? Porque eu vou ser zoado depois. Imagina eu chegar no profissional, é o moleque que foi abusado, entendeu? Esses jovens, eles têm muito medo de expor isso, por causa da reputação que existe dentro do universo machista do futebol. Não é? A gente costuma usar dois apostos que não são absolutamente certos, que são hoje em dia e no Brasil. Você pega o caso do Dele Alli. O Dele Alli acabou de acertar com o Como, da Itália. Sim. E ele disse numa entrevista para o Gary Neville que ele foi abusado na adolescência ou na infância e que quando ele chegou aos 24 anos ele pensou em desistir do futebol porque o futebol não fazia sentido para ele. O Dele Alli foi um jogador extraordinário no início de carreira, vice-campeão da Champions League em 2019 jogando com o Lucas e que depois, aos 24 anos, decidiu que não queria mais jogar futebol. Agora ele volta para jogar com Fábricas no Como. Tem histórias que não dá para dizer, porque são histórias sem comprovação, que você vai correr o risco de processo sem ter como... Mas de muita gente que trabalhou com gente reconhecidamente talentosa na descoberta de jogadores, mas que tinha comportamento inadequado. Né? O caso do Dele Alli hoje, que vai jogar com o Cesc Fábricas como técnico no Como, é um caso que veio à tona por uma entrevista que ele concedeu para o Gary Neville. Por isso que a educação é tão importante, né? Ô Luísa, não, uma outra coisa, assim, porque esse mesmo Corinthians que afastou imediatamente é Bruno, né, o nome dele, entrou num jogo da Copinha ouvindo uma música cuja letra eu vou ter que falar a letra aqui, me perdoem, eu vou caçar piranha, eu vou comer puta, eu vou comer puta, eu vou caçar piranha. Agora, a base do Corinthians entrou com essa música e alguém que cuida das redes sociais do Corinthians achou que seria bem bacana postar. Então, isso foi para o Twitter e foi para o Instagram. A gente precisa associar essas coisas. Essa é a base. Então, isso não pode. É isso que se chama educar. É saber que isso não pode. Não pode. Ninguém pode estar associado a esse tipo de machismo, misoginia. Não dá, gente. Não dá. Tudo faz parte dessa cultura misógina e machista dentro do futebol, né? É um assunto grave, a gente espera que tenha punição, mas especialmente educação para que esses casos não se repitam. Bom, a gente segue falando do Corinthians e de outra notícia envolvendo a base, que é a venda do lateral Denner, de 16 anos.
Tá gerando uma polêmica isso aí. Como é que tá essa negociação, André Hernan? Ele tá indo para o Chelsea, é isso? O Denner está indo para o Chelsea, hoje deve selar essa negociação e existe um bastidor muito importante que a gente precisa dizer, porque muita gente estranhou, né? Pô, o Chelsea vai contratar o jogador, por que o Corinthians não espera um pouco mais, por que o Corinthians não espera a valorização do atleta? O Denner, ele